eu cantarei da bondade de Deus. Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Aleluia. Bora começar a semana, né? Segunda-feira brava, na presença de Deus. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Tá todo mundo bem? Passaram o final de semana bem? Me dá notícia aí de vocês. Dá notícia. Bom dia, Tainá. Leu Hebreus 4? Tem que recapitular. Hebreus 4. Portanto, temamos a fim da promessa deixada para nós. Deixar seu repouso. Entrar no descanso do Senhor. Bom dia. A paz. Todo mundo bem? Bom dia, preciosa. Na doce e agradável paz do Senhor. Estava aqui aguardando esse momento maravilhoso. Bom dia, Isabel. Deus te abençoa. Bom dia, Mai. Bom dia, Robertinha, Renata. Tá bem, graças a Deus. Já estava com saudades. Por aqui foi um excelente final de semana. Domingo de Santa Ceia. Não tem nada melhor do que esse privilégio, sim. É uma verdade, viu, Vanessa? Coisa boa é poder estar, né, à mesa com o Pai, poder compartilhar daquilo que vem dele, né? Maravilhosamente bem na graça de Deus. Glória a Deus. Hoje é meu aniversário. Peço oração para minha vida. Amém, Grace. É Grace, Grace. Glória a Jesus. Fico feliz, tá? Feliz aniversário. Que o Senhor Ele te dê muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria e que o seu caminhar seja como a luz da aurora, que vai brilhando até esse dia perfeito. Glória a Deus. Bom dia, Dani. Bom dia, Marília, Flavinha, Raine. Tava com saudades. Também. Vocês somem, me abandona. Hoje nós vamos estudar Hebreus capítulo 5, tá? Nós vamos para Hebreus capítulo 5. Mas antes nós vamos orar e falar com Deus. Mandem aí as suas felicitações para Grace. Encha ela de carinho. Amém. Amém. Vamos orar? Convida um irmão para estar aqui. Aquele que o Senhor colocar no seu coração. Não sai enviando para todo mundo, não. Mas manda para aqueles que o Senhor direcionar você em seu coração. Eu falo porque às vezes eu fico recebendo notificação de live. Eu fico assim, nossa Deus, que chatice. Então, para aquele povo que você manda todo dia, tem vezes que você vai mandar de novo e a pessoa vai entrar. Mas se a pessoa não entra, não manda não. Mas manda para alguém que o Senhor colocar no seu coração. Tá? Amém? Vamos orar? Não repara o que eu tô fazendo, viu? Tinha água no meu ouvido. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Nesta manhã nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós queremos agradecer o Senhor por mais um dia. Se nós acordamos, Pai, significa que propósito tem. Obrigado por ter nos escalado para essa manhã. Obrigado por mais um dia ter o privilégio, Deus, de estar ao teu lado. Privilégio, Pai amado, de poder fazer parte dos teus planos, dos teus propósitos. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Pai, que seja uma manhã abençoada, que seja um momento onde a gente possa mesmo ser guiado por essa palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço, fala conosco nesta manhã. Que o Senhor possa levar ao Pai os intentos do nosso coração e que a gente possa permanecer debaixo da vontade do Pai. Que a gente possa mesmo caminhar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que Ele já estabeleceu. Em nome de Jesus, Deus, revela-nos aquilo que o Senhor tem para esta manhã.
para que a gente possa mesmo dar frutos, Pai, a 30, a 60, a 100 por um. Nós queremos permanecer na Tua Palavra, meditar dia e noite na Tua Palavra, para que Salmos 1 possa se cumprir na nossa vida, para sermos como árvore plantada em meio a ribeiros de águas, que dão frutos na estação própria, e tudo quanto fizer prospera. Deus, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e endireita as nossas veredas. Ainda oramos, Pai, para que nós possamos mesmo estar com os nossos olhos fitos no Senhor, para que, olhando para Ti, podemos ser transformados de glória em glória, Pai. Nos ensina-nos a chegar diante do Senhor todas as manhãs com o rosto desvendado, Pai, com o rosto destampado, sem máscara, sem nenhuma tampa, sem nenhum pano na frente, Pai, para que nós possamos mesmo ver a Tua face e fazer com que o Teu brilho, Pai, a Tua glória, ela resplandeça em nós. Queremos ser parecidos com Jesus. Meu Deus, mas que não seja da boca para fora, que durante o dia de hoje nós tenhamos oportunidade de manifestar Cristo. Coloca na nossa vida, Pai, uma pessoa para que a gente possa fazer a diferença. Nos traga à memória a um amigo, a uma pessoa, um vizinho, um colega de trabalho, não sei quem, Pai, mas traga à nossa memória pessoas que nós precisamos acessar nesta manhã. Sabe, Deus, para poder cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus, realiza em nós o Teu querer, manifesta a Tua vontade e fica à vontade aqui também, Deus. Que o Senhor tenha liberdade de encontrar corações nesta manhã. Que seja uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã de salvação. Estabelece, Pai, os Teus anjos ao redor de cada vida, de cada casa aqui representada. Já livra de todo mal e de toda investida de Satanás, em nome de Jesus. Amém e amém. Que seja um tempo precioso na palavra de Deus. Amém? Amém, amém, amém. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. Misericórdia, que tá frio demais, gente. Não tá tanto quanto nas semanas passadas, mas aqui tá frio. Sangue do Jesus que tem poder. Tá todo mundo me ouvindo bem? Amém. Vamos lá. Hebreus 5. Cristo é o nosso sacerdote. Lembrando, para a gente poder entender o que nós estamos lendo, a carta de Hebreus, ela é escrita para um povo que tinha se convertido ao cristianismo, caminhava no cristianismo, porém eles acharam pesado, estava difícil demais. Aí o que eles fizeram? Vamos voltar ao judaísmo. E eles queriam voltar às práticas judaicas. E ali o autor de Hebreus vem tratando isso e falando, olha, o maior sacrifício, aquilo que tinha que ser feito, que custava mais, que era mais pesado, Cristo ele já fez por nós. Por quê? Porque Cristo é o Filho de Deus. Cristo é maior que os homens, Cristo é maior que os anjos e Ele já fez o sacrifício por nós. Mas agora vocês precisam permanecer. Estou dando o spoiler do que nós falamos até o capítulo 4, para que você possa entender o que nós vamos ler agora no 5. E ele fala assim, olha, toma cuidado, porque se vocês voltarem a essas práticas, vocês serão condenados, vão deixar de entrar no descanso de Deus. Existe um descanso preparado para todos aqueles que permanecem em Deus, para todos aqueles que recebem o sacrifício de Jesus. E aí ele vai dizer também, olha, uma vez que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes, ela pode separar alma e espírito juntas e medulas, nós precisamos olhar atentamente para Jesus e para a palavra, para que a gente não venha desviar desse caminho. Aí ele ainda cita aquela situação do povo lá no deserto, né, no Egito, o povo que sai do Egito, caminhando a uma terra prometida, e aquele povo começa a murmurar na metade do caminho, um povo que foi desobediente, um povo que olhava o tempo inteiro, o olhar daquele povo era para
para o que eles tinham deixado lá no Egito, que era cebola e muito mais, e murmuravam o tempo todo, e ali eles não entraram na terra prometida. Aqueles que saíram não entraram. Entraram os filhos, entraram os netos, mas aquele povo que saiu do Egito, eles não entram na terra prometida. Por quê? Por desobediência. Então, esse é o contexto de Hebreus. O autor de Hebreus está dizendo para nós, ele vai enfatizar, ele vai dizer e falar assim, olha, toma cuidado. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se um dia você ter clareza, entender o que a palavra de Deus ela diz, permaneça nessa palavra. Por quê? Porque, gente, é muito fácil a gente sair dos caminhos de Deus. É muito fácil a gente caminhar por caminhos que não agradam ao Senhor, uma vez que a gente esquece da palavra. Por isso que ele vai falar assim, olha, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Uma vez que você contempla a palavra de Deus, você vai permanecer no caminho. Acontece que aquele povo estava achando difícil seguir o cristianismo e ele simplesmente fala assim, vamos voltar para a prática judaica? Porque nós já fazíamos tudo, nós já cumpríamos a lei, então para a gente é muito mais fácil. Então o que eles estavam fazendo? Eles queriam voltar para aquele lugar que Jesus já tinha feito por eles. Eles queriam voltar para o lugar de praticar a lei. E aí o autor fala assim, olha, permanece. Porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Para quem não sabe o que é sacerdote, o sacerdote, ele foi levantado lá no deserto. Assim que Deus ele estabelece os mandamentos para aquele povo, lembra de Moisés subindo no Monte Sinai, e lá o Senhor dá todos os mandamentos para Moisés. E quando ele desce, o Senhor ordena, dá uma direção para que Moisés levantasse os sacerdotes. Os sacerdotes seriam representantes entre o homem e Deus. O sacerdote era aquele que oferecia sacrifício. O sacerdote era aquele que recebia ali a confissão do pecado do povo e oferecia conforme o tamanho do pecado. Uma pomba, um cordeiro, ele aspergia ali o sangue, para quê? Para purificação dos pecados. Então, no passado, pecou, tinha que morrer. Uma vez que Deus deu a lei, se a pessoa pecasse, ela morria. Então, pecou, tem que fazer sacrifício de animais. Para quê? Para que aquele sangue derramado chegue até Deus e ali o Senhor, ele lance o perdão do pecado. Essa era a função do sacerdote, representar o homem diante de Deus. Entendeu? Para quem não sabia o que era ser sacerdote, é isso. E agora a palavra vem dizendo que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E todas as vezes que havia mudança de lei, havia ali mudança de sacerdote, agora a regra do jogo virava. E era outra coisa que tinha que ser seguida agora. Então, quando Jesus ele vem na terra, ele deixa muito claro que ele não veio para cancelar, abolir a lei. Ele diz, não vim para anular a lei, mas eu vim para cumpri-la. E uma vez que ele cumpriu a lei, ele cumpriu toda a lei, houve também essa mudança da lei e mudança de sacerdote. Aí Jesus, o que ele faz? O mandamento agora é o seguinte, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e você vai amar o seu próximo como você foi amado. Essa é a nova lei. Quando a gente olha para aqueles 10 mandamentos, para a lei passada, ela hoje serve para nós como espelho. Você olha para a lei e você vê o que você está fazendo certo e o que você está fazendo errado. Você olha lá e fala assim, não pode matar, não pode roubar, tem que honrar pai e mãe, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que guardar esse dia de descanso. Não pode cobiçar a mulher do próximo. E a Raira não precisa cumprir hoje os 10 mandamentos? Precisa cumprir os 10 mandamentos, como também muito mais do que ele. Porque quando a gente olha para amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos cumprir os 4 primeiros mandamentos dos 10.
E quando a gente olha para o segundo mandamento que Jesus deixou, que é amar o seu próximo da maneira que você foi amado, nós acabamos cumprindo os outros 6 mandamentos. Então não é que hoje a gente não cumpre a lei, né? A lei ela tá aí, mas a gente não anda na risca, porque a gente não consegue mais cumprir a lei. Mas quando a gente olha para os mandamentos que Jesus deixou, é a mesma coisa que cumprir os 10 mandamentos, porque lá tem uma forma de você amar a Deus e uma forma de amar o seu próximo. Se a gente guarda isso no nosso coração, entendendo que nós precisamos ter uma vida devota a Deus, uma vida de sacrifício, de entrega, de renúncia, uma vida ouvindo a voz de Deus, a gente cumpre esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus pede descanso. E você tem que entregar um dia de descanso a Deus, um dia que você vai tirar para glorificar, para adorar, para de fato ali se render a Deus. O povo hoje ainda fala, tem alguns que vão seguir, vão guardar o sábado, outros não. E uma coisa que nós precisamos deixar muito frisada aqui, cravada, é que nós precisamos respeitar. Aquele que guarda, não julgue o que não guarda. E o que não guarda, não julgue o que guarda. É importante você tirar um dia de descanso. Se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Então tem que tirar dia de descanso. Não sei se vai ser o seu sábado, se é a segunda, se é a terça, se é a quarta, eu não sei o seu dia. Mas você precisa tirar um dia de descanso e nesse dia glorificar, louvar o Senhor, render graças a Ele. Então teve mudança de lei e agora nós temos um sumo sacerdote que é Jesus. E agora vamos ler o contexto que está dizendo aqui em Hebreus 5. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Gente, isso mexe muito comigo. Apeguemos àquilo que cremos. O tempo todo as Escrituras vai falar assim, olha, esforce para que você entre no descanso de Deus. Medite na palavra do Senhor. Permaneça, olhe firmemente para Jesus. O tempo todo na palavra de Deus, nós vamos encontrar palavras que vão dar ênfase a nós estarmos em um estado bem firmado, bem fixado em Deus. Porque uma vez que a gente abandona a fé, uma vez que a gente deixa de esforçar para entrar nesse descanso do Senhor, uma vez que a gente não desenvolve a nossa salvação com temor, com tremor, vai dar errado. Vai dar errado porque o coração do homem ele é caído demais. O coração do homem ele tende a se inclinar o tempo todo para as coisas da carne. Se nós não fixarmos os nossos olhos em Jesus, se nós não apegarmos firmemente àquilo que nós cremos, uma hora nós vamos deixar de crer. Eu falei na oração Salmos 1, e é um salmo que eu gosto muito. A palavra de Deus diz assim, olha, bem-aventurado, ou a mesma coisa que felizes, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. É isso? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. E tem alguma outra coisa. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele está falando assim, ó, bem-aventurado aquele que não fica no meio dessa confusão que o mundo oferece, que se assenta em roda de gente que fica se escarnecendo, não pega conselho com ímpios, não se detém no caminho daquele que está pecando o tempo todo. Mas antes esse cara, essa mulher, eles têm o prazer na lei do Pai, na palavra de Deus. E nessa lei, nesta palavra, ele medita dia e noite. Ou seja, o tempo todo, o tempo inteiro, no caminho dos ímpios. Obrigada, Beth. E aí esse cara vai meditar na palavra dia e noite. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele será como uma árvore plantada em meio a ribeiros. Uma árvore que foi plantada próximo ao riacho. Por quê? Porque vai dar o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Olha que palavra forte. Você quer prosperar?
Você quer dar o fruto na estação própria? Você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. É a palavra que pede. Não tem como a gente pular para a etapa final desse versículo sem cumprir os primeiros. E o primeiro não é meditar na palavra do Senhor. O primeiro é deixar de andar com o ímpio. O primeiro é deixar de se assentar na roda de escarnecedores. O primeiro é não se assentar com pecadores. O que você fica fazendo na roda dos pecadores, na roda dos escarnecedores, tomando conselho com o ímpio? O que você está arrumando da sua vida? O primeiro, não adianta, gente, você fazer devocional todos os dias e ficar ainda sentado na roda daqueles que se escarnecem, daqueles que não trazem edificação nenhuma para a sua vida. Bem-aventurado o homem que não... Vou colocar aqui para mim lembrar, eu esqueci o início. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esqueci. Não gosto de esquecer as coisas, mas o que mais acontece comigo é esquecer as coisas, gente. Jó, como pode ainda adorar? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Então, bem-aventurado o homem que não... Eu quero a minha tradução que eu gosto. Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha, pois por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ele coloca bem aqui pontual, né, o que acontece com o ímpio e o que acontece com o justo, aquele que pratica, aquele que medita, aquele que está na palavra de Deus dia e noite, porque esse será plantado em meio a ribeiros de águas. E você sabe o que é dar fruto na estação própria? Dar fruto na estação própria é você ter paz em tempo de guerra. Em meio a um cenário de Covid, a um cenário onde todas as pessoas estão com a cabeça surtadas, virada, você fala assim, olha, estou em paz. Isso é fruto na estação própria. Eu lembro que na pandemia, quando anunciou Covid, todo mundo ficou desesperado, e eu lembro o tanto de crente que ficou desesperado mesmo, sem saber como que ia comer, porque não estava trabalhando, a empresa fechou, o comércio parou, e isso causou um desespero muito grande nas pessoas. E elas não conseguiram produzir os frutos na estação própria. Fruto na estação própria é você ter paz em tempo de guerra, em tempo de aflição. É você ter paciência quando todo o cenário diz que não é para ter paciência. Quando o cenário é de se irar, é de ficar irritado e você simplesmente fala, tem paciência. Fruto na estação própria é você dirigir em Belo Horizonte, em São Paulo, onde que cada um corta pro lado que quer e às vezes quase que não tem seta. A pessoa entra na sua frente, é um incircunciso, sabe? E às vezes quase bate no seu carro e você fala assim, Deus te abençoe. Isso é fruto na estação própria. De você não ficar irado, tipo assim, vou matar esse cara. Tô atrasado e esse cara tá igual uma tartaruga. Paciência no trânsito é dar fruto na estação própria.
Dar fruto na estação própria é você conseguir responder aos seus familiares com paciência, com amor. Sabe, é você conseguir amar as pessoas que moram com você. Porque amar a gente que mora fora é muito fácil. Amar os seus irmãos que estão na igreja é a fichinha. Por quê? Porque eles não te irritam. Tá entendendo isso? Os que estão dentro da igreja, geralmente eles vão ser amáveis com você. E o público que você vai ter que amar mais é o público que mora dentro da sua casa. Porque é o público que te irrita. É o público que pega, sei lá, o seu sapato e sai. É o público que come o seu iogurte que você deixou na geladeira. Sabe? É o público que sempre faz uma coisa que você não gosta. E nós temos uma tendência de ser arrogantes, de não amar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós somos reativos. Tomou, levou. Bateu, sabe? Aquela coisa assim, ó. Bateu, levou. Vou fazer com troca. Nós temos essa tendência. E dar fruto na estação própria é você conseguir amar quem está dentro da sua casa de verdade. É você olhar para o seu marido, para sua esposa e com todos os defeitos toleráveis que ela tem, que ele tem, e você suportar. Entende? É verdade, a minha luta é porque quero ser, porque você não quero ser hipócrita, né, Haline? Sim, é a nossa dificuldade, é a nossa luta. Porque nós amamos, eu amo vocês que estão aqui me assistindo, mas vocês não mexem na minha comida, vocês não deitam na minha cama, vocês não, sabe, não me ofende. Então é muito fácil amar aquele que está longe, mas aquele que está perto é difícil. Não quero ser hipócrita, entendi. Então, nós precisamos meditar na lei do Senhor. É só a palavra de Deus, gente, que vai fazer a gente chegar nesse lugar. Eu já fui muito, mas muito arrogante. Muito arrogante. Da menina que trabalhava comigo, ela falava assim, nossa, eu não vou perguntar nunca uma coisa pra Raira. Porque ela dá resposta arrogante. Ah, Raira, como é que faz isso? Eu falava, eu já te ensinei 2 vezes, não vou te ensinar a terceira. Se vira. Raira, mas se eu aprovar esse cara errado, ele vai perder a aprovação. Eu falei, não quero saber, eu já te ensinei. O que custava ensinar 3, 4, 5, 7, 10, 20? É a minha falta de paciência que não queria ensinar. Só que isso não é dar fruto na estação própria. Eu sempre amava. Amar é uma qualidade que eu tenho e eu reconheço isso. Eu buscava café para o pessoal que trabalhava comigo. Às vezes eu comprava uma coisa para comer, eu levava para eles também. Só que eu era arrogante. Soberba. Já briguei com o gerente da caixa, que ele falou assim, isso aqui tá errado. Eu falava, não tá, porque eu não erro. Sabe? De bater boca e falar, não fui eu que fiz isso, porque eu não erro. Gente, eu era desse jeito. E o povo da caixa ria de mim e falava assim, beleza, ele chegou aqui, não erra. Soberba. Qual que é o problema de reconhecer? De fato, não era eu que errei. Eu tenho dificuldade com isso, porque tudo que eu pego para fazer, eu faço com muito zelo, eu faço com muito amor, eu dedico, eu gasto tempo. Então, eu gosto de trabalhar com excelência. Sempre trabalhei com excelência. Meu patrão não tinha um problema comigo. Chegava atrasada no trabalho, mas eu saía sempre tarde. Eu pegava serviço 9, tinha dia que eu chegava 10. Mas eu sempre saía 7, 7h30, 8. Trabalhava sábado, mesmo não estando dentro do meu cronograma. Então eu sempre dediquei a mais. O meu problema com ele era chegar atrasado, mas se tratando de demanda, ele nunca teve problema comigo. Quando eu saí e falei que eu ia sair, ele falou assim, Raira, te pago X, te pago 2X, te pago 3X, não sai. Qual que é o salário que você quer? Porque eu era boa de serviço. E eu gosto, meu pastor fala assim, eu gosto de pedir as coisas pra você, porque você faz. E faço mesmo. Se pôs um serviço na minha mão, eu vou fazer. Só que a soberba, ela precede a queda. Tem que tomar cuidado com esse lugar. Da soberba, da falta de humildade, da arrogância. Tudo isso é não conseguir frutificar no tempo certo. Isso aqui, gente, é aquela jabuticaba que nasce antes da hora. Fica verde, pequenininha, não cresce. Agora você já viu um fruto na estação própria? Docinho, vistoso, não apodrece.
É muito melhor você dar fruto na estação própria, porque o fruto fica mais saboroso. Já comeu uma banana verde? Amarga a boca. Sabe, dá uma travada na língua, não dá? Assim é você quando não medita na palavra de Deus dia e noite. Fica dando fruto verde. As pessoas comem aquele fruto pequenininho, mirrado. Aparentemente parece que é paciente, mas no fundo não tem paciência. Parece ser boazinha, mas no fundo é arrogante. Parece, mas não é. Tem fruto, mas não é saboroso. Que nós possamos chegar num lugar de dar frutos a 30, 60, a 100 por um, e todo aquele que pegar um fruto na nossa árvore vai olhar e falar assim: nossa, o fruto que a Dani produz é um fruto excelente, o fruto que a Aline produz é um fruto excelente, o fruto que o João, que o Miguel, que o Pedro, eles produzem são frutos excelentes, são frutos saborosos. Eu vi fulano de tal brigando com ela, mas ela respondeu com passividade, com amabilidade. Eu vi que foi longânimo, não se irou, não se irritou. O fruto era excelente. Eu vi fulano se comportando na empresa e a mesma forma como se comporta na empresa, se comporta dentro de casa, dentro da igreja. O fruto é o mesmo. Mas tem gente que quer plantar uma árvore em cada lugar. Quer uma árvore na empresa, e na empresa é fruto doce. Dentro de casa é fruto amargo. Na igreja é um fruto que é totalmente desconhecido dos outros dois lugares. Tá entendendo? Toma cuidado com o que você tem gerado dentro do seu coração. Nós estamos lendo Hebreus e Hebreus vai falar assim: olha, apeguemos firmemente aquilo que cremos. Ou seja, medita na palavra dia e noite. Tudo, vai ter Coríntios vai falar, Mateus vai falar, tudo que a palavra de Deus deixou, ela é usada para o nosso ensino. Tudo que foi escrito nessa palavra para nosso ensino, exortação, foi deixado. Não tem nada na palavra de Deus que você olhe e fala assim: isso aqui era banal, não tinha necessidade de estar aqui. Se o Senhor deixou essa palavra registrada, é porque ela é necessária para a nossa vida. A palavra foi escrita para ensino, para repreensão, para corrigir os nossos maus caminhos. Por isso, olhe, apegue-se firmemente, coloque em prática aquilo que você aprendeu. Eu fico às vezes um pouco, não é irritada, porque a palavra não é essa. Não é impaciente, mas eu fico um pouco às vezes chateada quando eu coloco uma palavra lá no grupo com a tarefa e vocês não fazem a tarefa. Por quê? Porque se tem um jeito que o ser humano aprende, é fazendo tarefa. Lembra que na escola a gente ia para a escola e lá não tinha as tarefas, os deveres a fazer? Pois então, a tarefa faz a gente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E às vezes é coisa boba que eu coloco lá. É você pedir perdão para alguém que precisa. É você levar um pedacinho de bolo para uma pessoa ou para você entregar um presente para alguém. É você afirmar uma pessoa. É você olhar para dentro de si e reconhecer seus dons. Sabe, eu penso na tarefa antes de mandar. E eu penso numa forma fácil de vocês aplicarem, porque eu sei que ninguém tem tempo para ficar o dia inteiro fazendo tarefa. Não tem. Só que tudo que eu quero é que vocês consigam viver a palavra. Medita na palavra dia e noite. E pratique-a. Pratique. Porque se a gente só lê, os fariseus faziam a mesma coisa. E os fariseus, gente, eles conheciam a palavra com excelência. Fariseu sabia tudo que estava na lei. Eles tinham que decorar a Torá. E eles sabiam tudo da lei. E mesmo sabendo tudo, eles não conseguiam praticar. Aí ele se tornava aquele público fariseu, que não consegue aplicar a palavra. O que você quer ser? Um filho, assim como Jesus foi, que sabia da palavra e praticava? Ou você quer ser um fariseu, que conhece toda a lei, que conhece todas as escrituras, mas não consegue colocar em prática? Se tem uma coisa que eu não tenho pressa, é de acabar a leitura da Bíblia. Não tem. Rari, você tem pressa? Você quer ler a Bíblia com a gente em 1 ano? Em 2 anos? Não tenho pressa. Desde que as 30, 15, 90, 50
Quantas pessoas que me acompanham aqui têm uma vida transformada? Não me importa o ritmo que eu vou ler. Me importa, de fato, as pessoas colocarem em prática aquilo que aprendeu. Porque cada um de nós seremos julgados conforme o nosso conhecimento. Se você vira para Deus quando chegar no dia do julgamento e falar assim, Deus, eu não sabia que tinha que fazer isso. Ele vai falar assim, mas você leu. Estava escrito lá. Ah, Deus, não prestei atenção. Você acha que você vai poder justificar com isso? Não prestei atenção? Não levei a sério? Tudo quanto você aprender, passe a praticar para que isso fique enraizado em seu coração. Ontem nós lemos, portanto, esforcemo-nos para entrar no descanso do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes, penetrante, que pode cortar alma, espírito, separa a medula e o juntas. Significa o quê? Toda vez que nós olhamos para essa palavra, ela tem um poder radical de transformar a nossa vida. Ela pode separar o ponto mais juntinho que tem dentro de nós. E quando ela fala que é uma espada de 2 gumes, sabe o que é de 2 gumes? É uma espada que corta tanto para a esquerda quanto para a direita. E isso significa que a palavra de Deus ela é usada tanto para edificação quanto para exortação. Da mesma forma que pode ser uma palavra de amor que vai trazer esperança ao seu coração. É uma palavra que vai virar para você e vai falar assim, conserta e muda o seu rumo de vida. Tá errado. Da mesma forma que ela vai trazer esperança para aquele que perdeu o pai, a mãe, o irmão, o filho, aquele que está desempregado, ela traz esperança. Ela é uma palavra que fala assim, olha, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, de beber, porque se o seu pai, ele cuida do lírio do campo, dos pássaros que voam, quem dirá que de vocês que é muito mais importante que eles? Quando você olha para essa palavra, você fala assim, nossa, poxa vida, o Senhor, ele cuida de mim e eu vou ter esperança que ele está cuidando de todas as coisas da minha vida. Mas da mesma forma que é uma palavra que traz esperança, que te mostra que Deus é Pai, ele vai falar assim, olha, ele vai voltar com os olhos de fogo, com a espada na mão, para julgar todos aqueles que não permaneceram em seu caminho. Essa é a palavra que fala que existe uma condenação para aqueles que não praticam a verdade. Então toma cuidado com tudo que você ouve, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela vai cortar tanto para a esquerda quanto para a direita. E quando ela fala que ela penetra, é uma palavra que, é como se fosse a espada. Toda vez que a palavra de Deus falar espada, significa palavra. Ela é uma espada que corta, que serve para guerrear. O Senhor, quando ele foi enfrentar ali o diabo, tudo que ele usou foi a palavra. E a palavra precisa estar em nosso coração. Eu não preciso forçar muito com vocês. Eu não preciso ser arrogante, eu não preciso gritar. Eu não preciso mudar o meu tom de voz para falar com vocês dessa exortação, porque eu vejo que todos vocês que estão aqui comigo é um público que tem interesse em mais de Jesus. É um público que tem interesse em aprender mais da palavra. Gente, porque se não fosse, vocês não estariam aqui. São 7h30 da manhã. Para aqueles que não têm que ir trabalhar, poderia estar dormindo até mais tarde, poderia estar lendo um livro, poderia estar assistindo desenho, assistindo um filme, sei lá o que você quisesse fazer, tomando seu café com os amigos. Você está aqui. Se você está aqui, não desperdice o que você tem aprendido. Leva a sério a palavra de Deus. Quando eu ensino algo, é para o seu bem. Eu quero que você mude a rota. O Senhor vai voltar e vai julgar. Então não seja só um ouvinte, seja um praticante. A palavra registra, e tem algo que eu gosto muito, que quando fala assim, antes, Jó diz, para Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Tem gente que conhece Deus só de ouvir falar. Não sabe quem é Ele porque não teve experiência com Ele. Não deixou Ele chegar mais perto. Não quis viver com Ele. Tem gente que vive dessa forma. Não seja conhecedor de Deus só de ouvir falar. Experimente o Senhor. Caminhe ao lado dEle.
Peça a Ele experiência, sabe? E dedique na sua devoção a Deus. Porque é muito bom, gente. Eu me converti aos 18 anos. E eu sei que eu posso declarar com toda a convicção do meu coração. Foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida até hoje. Só quem está do lado de cá vai entender. Porque olhando para o mundo, aparentemente, ele parece ser mais atrativo. Ele parece ser mais convidativo. As músicas que o mundo oferece, aparentemente, elas podem soar como músicas melhores. Escutar louvor pode parecer ser chato. Só que o mundo oferece uma morte. E Jesus, ele oferece uma vida. Só tem que escolher. O tempo todo nessa vida vai ser escolha. Você tem a opção de estudar, de ter uma profissão e ganhar um bom salário. Como da mesma forma você tem a opção de não escolher, de não querer, de não se esforçar e não ter um bom salário. Tudo é escolha. Tudo é escolha. Eu estou escrevendo cartas, faço devocional e faço uma carta. Amém. Gracinha, Robertinha, é justamente isso, né? De você extrair do seu coração aquilo que ficou de mais forte. Eu sempre deixo o resuminho, eu sempre deixo a tarefa do dia. Então se esforce para poder ler ou fazer. E o mais importante, isso que a Roberta está fazendo, faça também, não uma carta, mas você pode fazer ali o seu resumo, ou você pode escrever o que eu aprendi com a palavra de hoje. O que ficou no meu coração? Qual é a aplicação prática de hoje? Talvez você não quer fazer a tarefa que eu coloquei, mas estabelece para você uma tarefa do dia. Porque aí você vai conseguir colocar em prática. A guerra, gente, não começou ontem. Não começou hoje, mas é uma guerra que o povo vem enfrentando há muito tempo. As pessoas não conseguem permanecer na palavra de Deus. E o autor de Hebreus, que vai escrever essa carta em torno de 67, 70, 75 depois de Cristo, ele fala: toma cuidado, se esforcem para permanecer em Deus. Significa que lá pertinho de Jesus tinha acabado de partir, o povo estava querendo cascar fora. Quem dirá agora, 2000 anos depois? A tendência é o povo esquecendo, né? O grupo é no WhatsApp ou no Telegram? É no WhatsApp. Eu sempre deixo, Flavinha, nos stories, ou se você for lá no meu link também na bio, tem o grupo lá, vai te direcionar para o grupo Enxergando as Escrituras. Aí você entra, tá bom? Tô muito sensível, chorona hoje. Glória a Deus, isso é quebrantamento, né, Ana? Isso é bom, é saudável. Vamos lá pro versículo 15. Ai, Jesus. Sabe o que eu fiz? Eu li o final do versículo 4. E eu acho que ontem eu li só até o 12. Tô no final do capítulo 4, agora que eu vou entrar no 5. Glória a Jesus. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois ele sofreu tentações. Eu li isso ontem. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Eu falei isso no início da live. Que o sacerdote, ele era aquele que representava o homem diante de Deus. Ele apresenta ofertas, sacrifícios pelo pecado e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados, bem como os pecados do povo. Esse aqui é o sumo sacerdote levantado lá no passado. Ele oferecia sacrifício e ele até oferecia para si mesmo, porque ele era uma pessoa que pecava, que errava e tal e muito mais. E aí lá no versículo 4 vai dizer o seguinte: ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si honra de sumo sacerdote, mas foi Deus que lhes concedeu essa honra, dizendo: você é o meu filho e eu o gerei. E outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações, súplicas em voz alta e com lágrimas àqueles que podia salvá-lo da morte.
As suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, aqui a palavra vai dizer que Jesus ele foi obediente, que ele não passou a ser sumo sacerdote por conta própria. Não foi, vou me escolher, vou eleger, não. O Pai escolheu ele e ele foi obediente em todas as coisas com o Pai. E essa hoje é uma das nossas maiores dificuldades, de ser obediente. Sabe, começa praticando. Seja obediente no pouco, sabe? Seja obediente no pouco. Eu não sei se todos vocês aqui são dizimistas, são ofertantes, são pessoas que se preocupam com obra missionária, mas existe uma obediência a ser prestada aqui. Se você consegue ser dizimista com R$100, por exemplo, o dízimo de R$100 é R$10. Se você consegue ser dizimista sempre no pouquinho, o Senhor ele vai te colocar no muito. Mas pouco provável, aquele que não conseguir ser fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Tem gente que acha assim, Raira, meu salário é muito pouco, recebo R$500, R$50 para mim faz muita diferença, não consigo tirar R$50 hoje. Se você não consegue tirar R$50 de 500, você nunca vai tirar 5.000. Nunca. Porque a proporção é maior. Porque uma vez que você recebe R$10.000, o dízimo passa a ser 1.000. Uma vez que você recebe 100.000, o dízimo é 10.000. Para pensar. É difícil. Tirar R$1 de 10 não é tão difícil. Mas agora você tirar 100.000 de 1 milhão é difícil. Nossa, eu vou ficar só com 900.000? Sabe? Só que nós precisamos entender que o restante é o que o Senhor deixa ficar com a gente. Porque tudo é dele. O dinheiro é dele, a casa é dele, o carro é dele. E ele nos deixa ficar com o restante. Começa obedecendo no pouco. E eu considero dízimo e oferta como pouco. Se você não consegue ofertar na vida das pessoas que estão aí ao seu lado, pessoas que são envolvidas na obra missionária, se você não consegue ofertar dentro da sua igreja, se você não é um dizimista, gente, como que você vai ser fiel naquele muito que o Senhor tem preparado para você? A obediência é no pouquinho. A obediência é você conseguir olhar para aquela palavra que diz que nós prestaremos conta do nosso corpo, do nosso templo, e você ser obediente daquilo que o mundo fala que é mal, tipo, igual, por exemplo, daqui a 2 meses eu acho, não tenho muita certeza, mas daqui a 2 meses eu acho que vai ser protocolado que a Coca-Cola é um alimento cancerígeno. Aí você sabendo que a Coca-Cola... Bom dia, pai. Deus te abençoa. Depois você me conta o sonho, tá bom? Se você sabe que a Coca-Cola ela é cancerígena e você continuar tomando, você está declarando que aquilo ali pode acontecer com a sua vida e que está tudo bem. Isso é desobediência. Comecei esse mês precisando dessa palavra, sem temor. Pois é, eu acho que o meu papel aqui é alertar vocês a caminhar numa vida ao máximo que vocês conseguirem, de ser obediente, de viver a palavra. Porque aqui está falando que embora Jesus ele fosse o Filho de Deus, ele foi obediente nos pequenos detalhes. E tem muita gente que não consegue dizimar, tem muita gente que não consegue ofertar, tem muita gente que não se preocupa com a obra missionária. O mundo tem que avançar num tanto de coisa. Não tem quem vai. Tem um tanto de missionário abandonado nos países aí. Por quê? Porque a igreja enviou, mas depois não sustentou. Mas por que a igreja não sustentou? Porque os membros da igreja não foram fiéis. É uma igreja que rouba de Deus, não rouba da igreja. Ela rouba de Deus. Então toma cuidado, seja fiel no pouquinho. Seja uma igreja que preocupa nos detalhes, tá?
Cuide do seu corpo, cuide do templo que é o Espírito Santo. Uma vez que nós já temos essa palavra que devemos cuidar do templo e você ignora essa palavra e come e bebe o que você quer, toma cuidado, tá? Existe um grande problema se você ligou uma luzinha do tô nem aí. Existe um grande problema. Final aqui da palavra. Me desculpa às vezes por medo de ser cobrada por homens. E muitas igrejas preparam as pessoas só para ficarem sentadas no banco de domingo. Dói. Isso me dói também, Aline. Dói porque a igreja não levanta, né, as pessoas. Se você precisa de ajuda, você pode me chamar depois no direct, no privado, e eu te respondo. O dízimo vai além do monetário, né? Mostra a nossa fidelidade, porque somos fiéis a quem não vemos e nem tocamos, seremos fiéis com todos à nossa volta. Sim, Vanessa. E igual, por exemplo, a Vanessa falou assim, o dízimo não é só do monetário. Concordo super, é isso mesmo. Porque um outro ponto que você precisa aprender a tirar dízimo é do seu tempo. Você tira dízimo do seu tempo? Porque às vezes você faz tanta coisa. Você serve a sua família, você serve no seu trabalho, serve na igreja, mas você não tira tempo para poder passar com Deus. Deus, ele não tem dízimo do seu tempo. Entrega dízimo do seu tempo para Deus. A minha pastora Lília, ela tira dízimo do dia, de tempo, sabe? Então, se o dia tem 24 horas, ela vai tirar o dízimo do tempo. 2 horas e 40, né? Ela vai tirar, ela tira de oração. 2 horas e 40 é para Deus. Eu ainda não consigo tirar, mas preciso. Então, coloque e estabeleça as suas metas e vá avançando de pouquinho em pouquinho, tá bom? Gastávamos dinheiro com mais besteira. Foi isso que eu pensei. Eu não li o início do seu comentário, minha irmã. Comecei este mês. Ah, tá, entendi. Final do versículo vai dizer: há muito mais que gostaria de dizer a respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Ou seja, não dão ideia. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisa que alguém lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisa de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para adultos pela prática constante, que são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Essa palavra dói no coração de muitos. Por quê? Porque ela fala assim, olha, o autor está dizendo, eu gostaria de dizer muito mais a vocês. Eu gostaria de falar com vocês em outras palavras, mas não posso fazer porque vocês ainda são nenéns na fé. Vocês ainda são meninos, que ainda estão aí bebendo leite, não querem crescer. Então, uma das coisas que leva o autor a chegar a essa conclusão que eles eram crianças na fé, que eles eram meninos na fé, era o fato deles não serem constantes. Era o fato deles ouvirem a palavra, mas não conseguir praticar. E ele fala o seguinte, tô tendo que explicar para vocês outra vez. Tô tendo que falar de algo que eu já falei. Por que vocês não conseguem ser constantes? Por que vocês não conseguem ser praticantes dessa verdade? Desta palavra, sabe? Então, gente, seja praticante. Seja alguém que anseie crescer com Deus. Crescer com Deus é muito bom. Quando você vai olhando e vai falando assim, nossa, naquela época eu era imatura. Eu vivia dessa forma e agora eu consigo entender o que Deus falava. Agora eu consigo ver de uma outra forma, sabe? Temos que ter tempo para Deus. É muito gratificante ser dizimista, sim. Sem falar que há uma prosperidade, né, sobre a vida daqueles que são dizimistas, que são ofertantes, que desprenderam o coração do dinheiro. Amém. É verdade que possamos crescer e evoluir espiritualmente. Amém, amém. E assim nós terminamos a leitura de hoje. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Senhor da vida, como seu Salvador? Ou alguém que gostaria de voltar para os caminhos de Jesus?
Se você está afastado do caminho, se desviou, se perdeu e você gostaria de voltar hoje, você escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar, ou Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Sono. Misericórdia. Tô com sono, tá, gente? Sono. Preciso ir mais na igreja? Amém, Meire, vá. Procure uma igreja perto da sua casa. Amém, Renata. Senhor Jesus, eu quero voltar. Glória a Deus, Dri, fico feliz, tá? Marcela, vou orar por você, Marcela. Tem mais alguém que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor hoje? Ou que gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Então coloque a mão no seu coração. Nós vamos terminar. Renda toda gratidão a Deus. Com todo o seu ser, você vai olhar para dentro. Feche os seus olhos aí onde você está. E nessa hora você vai olhar para dentro. Tá? O Espírito Santo está aí dentro de você. Olhe para dentro que você vai ver um Deus dentro de você. E você vai agradecer. Feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Marcela, declara isso para o Senhor e fala: Senhor Jesus, hoje eu quero voltar. Que o Senhor ele possa te receber como filha. Deus, eu te agradeço de todo o meu coração por esse momento, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu carinho, por tanto amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar que nós queremos entrar por esse portal de meditar na palavra do Senhor, de praticar a tua palavra, de ser filhos amados que vão crescer, Pai, e não vão ser meninos na fé para sempre. Deus, nós queremos olhar para esta palavra e sermos obedientes, entendendo que da mesma forma que Jesus obedeceu, que Ele fez tudo aquilo que estava no seu coração, nós também entraremos para esse lugar de sermos obedientes e praticar a tua palavra, a tua verdade. Deus, nos ensina, Deus. Nos ensina a sair de roda de escarnecedores, de parar de pegar conselho com ímpios, de não se deter em caminho de pecadores, Pai. Nos ensina. Mas meditar na tua palavra dia e noite, para ser como fonte, Pai, fonte de águas, ribeiros de águas, Pai. E assim também árvores plantadas em meio a esses ribeiros, para dar frutos em estação própria. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Convença cada vida. Eu oro por cada pessoa que vai assistir essa live posteriormente e vai, meu Deus, se entregar ao Senhor e vai se converter a Ti, Pai. E vai mudar a rota da vida e vai aceitar o Senhor como Salvador, como Senhor da vida, Pai. Toca em cada uma dessas vidas que vão assistir, Pai, essa live depois. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Obrigado por tanto, Pai, porque mesmo não merecendo, o Senhor derrama a tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, que nós possamos fazer um excepcional dia, uma excepcional semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, viu? Que o Senhor ele te abençoe, que o Senhor ele te guarde, que ele possa te instruir diante de tudo aquilo que ele tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Viu? Fica firme, gente. Eu amo vocês. Tchau, tchau.